Sejam bem-vindos! É com muita alegria que estamos iniciando mais um programa Palestra na Fraternal. Hoje recebendo o palestrante Celso Santos, com o tema Finalidade da Reencarnação. Palestra na Fraternal, sempre com temas ligados à doutrina espírita. Olá, uma boa noite para você que está sintonizado aqui com a Rádio e TV Fraternal, você que acompanha pela USE. Um grande abraço e estamos aqui nesse primeiro encontro justamente para falarmos sobre um tema muito importante que é a finalidade da reencarnação. Então que possamos iniciar receptivos às informações que nos chegam de quem somos, de onde viemos, para onde vamos. Quem somos? Somos filhos de Deus, de onde viemos? Viemos de Deus e voltaremos a Deus de uma forma sublime em sentimentos. Existe uma frase muito conhecida atribuída a Francisco Cândido Xavier que diz que, embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Uma frase que nos convida a pensarmos, repensarmos e refletirmos que o passado ele se apresenta como aprendizado. O presente, uma excelente oportunidade para construirmos um futuro diferente e melhor. Nós, espíritos milenares que já reencarnamos, desencarnamos inúmeras vezes e voltaremos a reencarnar e desencarnar tantas outras mais, ora animando um corpo masculino, ora animando um corpo feminino, de acordo com as nossas necessidades evolutivas. Espíritos com condições do passo adiante, espíritos criados simples e ignorantes, com plenas condições de alcançarmos a perfeição moral. Mas só chegaremos a esta perfeição moral depois de corrigirmos todos os equívocos do trajeto. Deus nos deu o livre arbítrio, a liberdade de escolha em trilhar por este ou por qualquer outro caminho e, consequentemente, não violenta este livre arbítrio. Nos dá incessantes oportunidades reencarnatórias para que o espírito desperte a consciência e abandone a dependência. Todos nós desejamos, almejamos sermos espíritos melhores, mas para isso precisamos compreender que não adianta só desejarmos mudanças e não mudarmos, querermos melhoras e não nos melhorarmos, ansiarmos por um futuro diferente, continuando exatamente igual no presente. Precisamos entender que a finalidade da reencarnação se dá justamente na construção do nosso edifício intelectual, emocional, moral, consequentemente espiritual. Somos nós, autores do livro de nossas vidas. Somos nós, arquitetos, engenheiros dos nossos pensamentos e sentimentos. Existe uma frase muito conhecida que diz: a semeadura é livre, porém a colheita obrigatória. Ninguém colhe aquilo que não plantou. Existe um pensamento similar a este que diz que Deus é tão bondoso, que nos deu o livre-arbítrio para plantarmos o que quisermos. Mas como Deus é justo, tão justo, cada um de nós colherá exatamente aquilo que plantou. E daí precisamos reconhecer o que fizemos, o que fazemos e o que precisamos fazer para alcançarmos metas e objetivos. O espírito Manuel Filomeno de Miranda, pela psicografia do médium orador Divaldo Pereira Franco, já nos orienta dizendo que todos nós nos preparamos muito bem durante a nossa programação reencarnatória e que aqui chegamos com plenas condições de alcançarmos o sucesso reencarnatório. Sim, sairmos daqui melhores do que quando aqui chegamos. E esta responsabilidade é minha, é sua, é nossa. Mas quantas vezes, quantos de nós terceirizamos esta responsabilidade jogando para Deus, jogando para Jesus,
jogando para o mentor, para o guia, para o protetor? Quantas vezes nos pegamos dizendo frases como: ah, se Deus quiser, quando Deus quiser, as coisas vão melhorar. Lembra que eu disse que as coisas só melhoram quando nós nos melhoramos? E mesmo assim, nós ainda não nos conscientizamos que precisamos dar o primeiro passo, mas não exigirmos que este primeiro passo seja o último, porque nós estamos aqui nesta caminhada justamente para aprendermos o real significado da palavra autoconhecimento. Conhece-te a ti mesmo. Uma outra palavra, autodescobrimento, reconhecer quais são os potenciais que todos nós trazemos para esta atual reencarnação. Autoajuda quando nós definitivamente colocamos todo este aprendizado no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. E é por isso que cada um de nós precisa assumir responsabilidades. O tempo não para. Cada segundo que passa é um segundo que não voltará jamais. Cada minuto que passa é um minuto que se aproxima do nosso retorno à pátria espiritual. Por isso, você que acompanha esse nosso bate-papo, essa nossa reflexão, esteja atento. Deus nos ama infinitamente e, consequentemente, nos dá sucessivas oportunidades para despertarmos a consciência. E, com isso, reconhecermos que a transformação do homem velho no homem novo se dá justamente em deixarmos o homem velho para trás. É o passado que se apresenta como um sublime aprendizado, mas se nós continuarmos repetindo o pretérito, o nosso presente será da mesma forma que construímos em um passado não muito distante e, consequentemente, o nosso futuro será exatamente igual. Se nós desejamos aproveitar esta reencarnação, precisamos deixar de lado frases corriqueiras que muitas vezes nos espelhamos, nos apoiamos, como: ah, mas errar é humano. Se nós pararmos para pensar, corrigir o erro é humano. Porque se nós reencarnamos justamente para corrigirmos os delitos do passado e no presente não repetirmos mais as mesmas atitudes equivocadas, estamos aqui para o passo adiante. Esta é a nossa finalidade. Esta é a finalidade da reencarnação. Nos conhecermos, redescobrirmos em nós aquilo que temos de melhor e não esperarmos deste ou daquele o melhor que todos nós almejamos. O verdadeiro sonho é aquele que trabalhamos arduamente para transformarmos em realidade. Porque o sonho pelo sonho, o sonho que se sonha, não é mais sonho, e sim ilusão. E nós não temos mais tempo para ficarmos iludidos nesta experiência física. Esta nossa reencarnação é uma grande experiência da qual levaremos daqui os bens espirituais e não os bens materiais que muitas vezes priorizamos em nossas vidas. Fé cega, fé raciocinada. A espiritualidade superior pede para que cada um de nós busque compreender o que é a fé raciocinada. A fé cega, já sabemos, é aquela que cremos sem nem sabermos porquê. E a fé raciocinada é aquela que precisamos entender para crer. Por isso, a necessidade do estudo, de buscarmos compreender os mecanismos da vida, como é que se dá os desígnios da evolução. Deus auxilia o homem pelo próprio homem, nos dá a oportunidade na reencarnação de nos conscientizarmos daquilo que fizemos de mal e passemos a fazer aquilo que nos faz bem.
Somos nós, muitas vezes, que ainda emitimos pensamentos negativos, sentimentos negativos, atitudes negativas, mesmo sabendo que esses pensamentos, sentimentos e atitudes criam as enfermidades, não só no corpo espiritual, conhecido como perispírito, mas no corpo físico. E mesmo assim, quantas vezes somos nós que ainda expressamos frases como porque Deus permite que isso aconteça comigo? Quem foi que permitiu que a doença aflorasse não só no perispírito, mas na matéria? Nós ou Deus? Se você que está aí do outro lado, acompanhando esta nossa reflexão, respondeu que nós somos os responsáveis, você está certo. E com esta certeza, precisamos buscar o GPS da consciência. Já ouviu falar no GPS da consciência? Aquele que muitas vezes nos pede para traçarmos uma nova rota. E nós muitas vezes não queremos traçar esta nova rota. Continuamos nos mesmos caminhos, obtendo os mesmos resultados e ainda reclamamos com Deus. Por que a vida não melhora? Poxa, mas a minha vida patina e não sai do lugar. Quando parece que as coisas vão melhorar, pronto. Vem alguma coisa, acontece alguma coisa e eu volto à estaca zero. Você já parou para pensar que a ação repercute na reação? Se nós não mudarmos a nossa ação, Deus não vai modificar a reação. Precisamos deste período de desenvolvimento. Somos espíritos que já estagiamos em reinos: mineral, vegetal, animal, dentro do animal, hominal, e aspiramos chegar no angelical, mas só chegaremos a este patamar espiritual quando nos conscientizarmos das nossas responsabilidades. Cada um de nós reencarnou com tarefas definidas, com compromissos assumidos, e o maior de todos, sairmos daqui melhores do que quando aqui chegamos. Não adianta pedir saúde para Deus enquanto somos nós aqueles que continuamos criando enfermidades. Não adianta pedirmos paz para Deus se nós ainda criamos e travamos guerras mentais, emocionais. Quantos de nós, por quantas vezes, pedimos sabedoria para Deus, mas não nos colocamos à disposição de compreendermos a vida e suas causas? Quantos veículos nos esclarecem sobre a verdadeira vida, que não é esta, a da matéria, e sim a do espírito? E mesmo assim, nos colocamos em situações adversas, contrárias, não querendo assumir que somos nós mesmos que ditamos a velocidade e a intensidade da nossa evolução. Podemos caminhar em passos lentos? Sim, mas chegaremos ao nosso objetivo de uma forma lenta. Mas, Celso, se eu acelerar os passos, eu chegarei de uma forma mais rápida? Sem dúvida, este é o objetivo, e é por isso que a espiritualidade superior nos orienta de várias maneiras. Nós temos palestras, nós temos músicas, nós temos poesias, nós temos livros, nós temos programas como este, de TV, de rádio, entre tantos outros veículos que nos convidam a pensar. Mas quantas vezes pensar dá trabalho, e é melhor reproduzirmos aquilo que ouvimos em um passado não muito distante. Quantas vezes nós já ouvimos pessoas dizendo: eu prefiro ser um assistido do que ser um trabalhador, porque o trabalhador da casa espírita tem tarefas. E o assistido vai à casa espírita, ouve uma palestra, toma o passe
volta para casa e deposita a responsabilidade da sua melhora no passe que acabou de tomar. Quantas vezes somos nós que já ouvimos ou nos pegamos utilizando frases como: escuta, você conhece uma casa forte? Mas tem que ser forte. Meu problema não é qualquer um que vai resolver. Aqueles outros que chegam pela primeira vez na casa espírita e logo questionam o dirigente dizendo: olha, eu quero o passe mais forte que vocês tiverem. Aquele de limpeza eu não quero não. Aquele eu já tomei em vários lugares e não melhorou a minha vida em nada. Consequentemente, a criatura depositou a responsabilidade da sua melhora na força que existe fora, mas a responsabilidade da nossa melhora está na força que existe dentro. É mudarmos os hábitos, os conceitos, enxergarmos a vida como verdadeiramente é e não aquela que gostaríamos que fosse. Muitas vezes eu ouço pessoas dizendo: ah, Celso, mas se não fosse pelo obsessor, a minha vida seria muito melhor. Quando a criatura se esquece que a obsessão se dá pela afinidade, ela automaticamente também se esquece que são os seus pensamentos, sentimentos e atitudes que atraíram o obsessor, aquele que muitas vezes foi colocado como responsável pelas coisas ruins que aconteceram na vida da criatura. Se nós queremos, desejamos, almejamos uma sintonia melhor, tenhamos pensamentos melhores. Aprendamos a elevar pensamentos, sublimar sentimentos, para que tenhamos atitudes mais assertivas no bem. Quando eu digo que é tempo de assumirmos responsabilidades, eu quero dizer de uma forma simples, clara e objetiva, que Deus auxilia, que Deus nos ampara, mas nada nem ninguém farão por nós aquilo que compete a cada um de nós realizarmos. Somos nós que precisamos trazer o leme de nossas vidas para as nossas mãos. Entendermos que a vida física é um piscar de olhos e quando percebermos, esta experiência já terá terminado. E o que levaremos desta vivência, aí é que muitos espíritos se encontram do outro lado da vida, frustrados, arrependidos, muitos até carregando a âncora da culpa por não terem aproveitado as oportunidades que tiveram, porque não quiseram mudar. Mudar dói, sem dúvida, mas não mudar dói muito mais. E o que você prefere? Continuar estagnado, esperando as coisas acontecerem, ou você prefere criar o movimento, fazer com que as coisas aconteçam? Se você ficar na zona de conforto, sentadinho no banquinho do comodismo, as coisas não mudarão. Mas se você começar a criar um movimento para que as coisas aconteçam, perceberá que talvez não consiga alcançar aquilo que deseja, mas com certeza aprenderá muito durante este período, dentro deste processo. Você, um espírito imortal, milenar, tem total capacidade para, a partir de agora, dar um start na sua vida. Sabe aquela situação onde muitas vezes ouvimos ou nos pegamos dizendo: eu não quero mais passar por isso, eu não vou mais me submeter a isso, não quero mais passar por isso ou por aquilo. É a dor nos convidando a olharmos para o amor. Não precisamos da dor para evoluirmos, mas infelizmente são muitos que ainda optam por este caminho. Quando Jesus disse: levanta, caminha, nos pede ação e pede para que cada um de nós caminhe pelas trilhas do amor. Quando Jesus disse: pegue a sua cruz e me segue, tua fé te curou,
a cada um segundo suas obras. Sois luz, sois deuses, faça a tua luz brilhar. Sois capazes de fazer o que faço e muito mais. Nos apresenta a possibilidade que todos nós temos nesta atual reencarnação de fazermos a grande diferença. E é por isso que Emmanuel tão bem coloca, dizendo que esta é a nossa melhor encarnação, porque nós temos o aqui e o agora para mudarmos, para decidirmos não sofrermos mais, dizendo não para aquilo que nos faz mal e sim para aquilo que nos faz bem. A escolha é nossa. A última palavra, nossa. Mas, Celso, eu já ouvi pessoas dizendo que somos influenciados muito mais do que podemos acreditar. Sim, mas essas influências não são apenas negativas. Também temos as influências positivas. E de quem é a escolha em acatar, dar vazão à influência negativa ou positiva? Não é nossa? Então, somos responsáveis pelo que pensamos, pelo que sentimos. Não cabe mais, em tempos atuais, pedirmos para que Deus arranque de nossas mentes esses pensamentos ruins, porque fomos nós que colocamos esses pensamentos ruins em nossas mentes. Não cabe mais pedirmos para que Jesus arranque dos nossos corações sentimentos como raiva, mágoa, rancor, ira, ódio, porque fomos nós que colocamos lá dentro esses sentimentos. É tempo de mudanças. Esta pandemia, com certeza, ela veio para que cada um de nós aprendêssemos a enxergar o outro como queremos que o outro nos enxergue. Mais uma vez, recordando Jesus, amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Com a pandemia, quantos de nós estávamos muito mais solidários, gentis? Quantos de nós estávamos muito mais direcionados à empatia, ao respeito, à amizade, ao amor? Eu me recordo de muitas pessoas, logo no início da pandemia, dizendo: depois que tudo isso passar, seremos pessoas melhores. E, infelizmente, quantas pessoas que agora que a pandemia nem cessou, mas melhorou, já retornaram às velhas atividades, às mesmas rotinas mentais e emocionais que prometeram a si mesmas não retornarem. Percebem que a reencarnação é sermos e estarmos melhores hoje em relação ao ontem, amanhã perante o hoje. Existe uma expressão muito conhecida que diz: lição não aprendida, lição repetida. Se nós não aprendermos com esta lição, teremos que repetir o mesmo processo para ver se, com a dor, aprendemos aquilo que não conseguimos assimilar com o amor. São tantos os convites. Somos convocados a mudarmos incessantemente. A espiritualidade superior, como eu disse anteriormente, nos apresenta, por meio desses inúmeros veículos de conscientização, as informações que precisamos assimilar e vivenciar. Não basta só conhecermos os ensinos de Jesus. É necessário conhecermos, assimilarmos e vivenciarmos. Porque Jesus também não violenta o nosso livre-arbítrio, respeita a nossa vontade. E nós precisamos entender que a nossa vontade precisa melhorar dentro do aspecto moral. Quantas vezes nós sonhamos com algo que não agrega ao nosso conhecimento?
Como eu disse anteriormente também, estamos aqui em uma experiência rápida, da qual precisamos otimizar, administrar o nosso tempo. Reconhecer em nós aquilo que precisamos mudar, transmutar, melhorar, transformar. Porque são muitos ainda que se perdem pedindo para que Deus arranque o orgulho, o egoísmo que eles mesmos criaram e que mantêm com as próprias atitudes. É tempo de reconhecermos Deus, esta força criadora, esta energia de puro amor que faz com que cada um de nós, seus filhos, tenha condições de assimilar que todos nós somos arquitetos, co-criadores do universo. E tudo aquilo que criamos, seja de ordem positiva ou negativa, retornará a cada um de nós. Então, você que está aí do outro lado, que tal pensarmos juntos quais são os nossos pensamentos, sentimentos, atitudes, palavras? Recordemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Quantos de nós, por quantas vezes, já afirmamos amar a Deus, amar ao próximo e a nos amar? Mas esquecemos que ninguém ama a Deus sem antes amar o seu próximo e que ninguém ama o seu próximo sem amar a si mesmo. Quantos de nós, quantas vezes afirmamos, eu me amo, mas sabe aqueles momentos onde a criatura desperta de mau humor, afirmando, dizendo, exclamando, gritando, cuidado porque hoje nem eu estou me suportando? Qual é a energia que criamos quando despertamos desta maneira? Positiva ou negativa? Se você respondeu negativa, você acertou novamente. E o que fazemos? Mudamos a sintonia ou pedimos para que Deus mude esta situação em nossas vidas? É para pensarmos, repensarmos e refletirmos. Jesus nos foi apresentado como modelo e guia. Qual o papel do modelo, senão aquele em nos inspirar para sermos como ele? Guia é aquele que nos mostra o caminho e não aquele que nos carrega no colo pelo caminho. Jesus esteve conosco há mais de 2000 anos, nos trazendo a lei do amor, tantos ensinamentos, tantas vivências e experiências. E se fosse para que Jesus atendesse os nossos pedidos, não teria sentido ele ter vindo há mais de 2000 anos nos mostrar o que deveríamos fazer para alcançarmos o degrau evolutivo do qual ele se encontra. Jesus, também criado simples e ignorante, mas que alcançou o seu degrau evolutivo pelo esforço, pela dedicação, pela insistência no bem. E é por isso que a espiritualidade muitas vezes nos convida a pensarmos quando se utiliza da frase "o bem ainda é tímido", porque nós ainda pensamos muito se devemos ou não fazermos tal caridade. O mal, ele é organizado, ele sabe qual é o objetivo, traça roteiros para o procedimento correto em atingir aqueles que estão na visão, na mira, no mapa, no roteiro. E nós, muitas vezes, nos esquecendo disso, não atribuímos, não assimilamos a frase de Agostinho, conhecido como Santo Agostinho, onde ele se colocava dizendo:
eu procuro pensar em tudo o que fiz no dia, para que no dia posterior eu tenha consciência do bem e do mal que eu fiz. E com isso, no próximo dia, ampliar o bem e diminuir o mal. Percebem que cabe a cada um de nós determinar o que queremos para a nossa vida? A vida é feita de escolhas e o que escolhermos nos trará o resultado. Se queremos colher bons frutos, sejamos nós a plantarmos boas sementes. Se nós ainda colhemos frutos ruins, é sinal que ainda plantamos sementes ruins. Eu agradeço a você que está aí do outro lado acompanhando esta nossa reflexão, a você que está acompanhando pela USE Municipal de São Caetano do Sul, a você da Rádio e TV Fraternal, que possamos ter em mente as nossas responsabilidades. Cada dia é um novo dia para sermos espíritos melhores. Eu encerro dividindo com vocês uma frase que eu gosto muito da espiritualidade superior, que diz assim: se nós fizéssemos por vocês tudo aquilo que nos pedem, roubaríamos de vocês o mérito, a oportunidade de conquistarem o que tanto desejam com os próprios esforços. Eu vou repetir. Se nós fizéssemos por vocês tudo aquilo que nos pedem, roubaríamos de vocês o mérito, a oportunidade de conquistarem tudo o que desejam pelos próprios esforços. Reconhece-se o bom espírita pela determinação, pelo esforço, pelo trabalho que impõe na sua reencarnação. Embora tenha esquecido da prece inicial, eu convido você a se sentir confortável, fechar os olhos e que possamos nesse instante, neste momento, em vez de pedirmos, agradecermos a Deus pela oportunidade da vida. Em vez de pedirmos, agradeçamos a Jesus por ser a luz de nossas vidas. Em vez de pedirmos, agradeçamos a espiritualidade superior pelo auxílio, pelo amparo, pelas orientações e influências positivas. Em vez de pedirmos, agradeçamos aos nossos mentores, estes amigos que nos acompanham, torcendo para que consigamos despertar a consciência e abandonar a dependência. E assim, agradecidos que estamos, damos por encerrado a esse nosso bate-papo da noite. Fique bem, esteja em paz, construa a sua paz. Acabamos de apresentar mais um programa Palestra na Fraternal. Sempre uma palestra diferente com temas ligados à doutrina espírita. Assista pelo YouTube, pela TV Fraternal e também no Facebook. Ouça pelo aplicativo da Rádio Fraternal e pelo site fraternal.net.br. Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.